Peppa é provavelmente o desenho infantil mais popular do planeta, principalmente agora com a notícia que ela vai ganhar uma irmã. Mas como é que um desenho que parece tão fofinho consegue criar a maior vilã da televisão infantil? E ainda fez o mundo inteiro aplaudir. Você já parou pra pensar quantas vezes você teria tomado uma chinelada se tivesse se comportado igual a Peppa? Pra começar já com estilo, já podemos ver que a Peppa tem o ego de um jogador de rank ouro que se acha platina. No episódio A Briga, ela e a Suzy estão de boa brincando na casa da Peppa, quando a Suzy começa a ganhar de novo da Peppa. Tipo, realmente solando a Peppa de todas as formas possíveis, sem nenhum esforço. A Peppa foi tão farmada que literalmente se viu comendo lavagem numa fazenda. E isso foi demais pra porquinha, que agiu como uma porca mesmo. Tiltou e acusou a amiga de trapacear, porque claro, né, é impossível alguém ser melhor em alguma coisa do que o alecrim dourado Peppa Pig. Com a maior síndrome de dono da bola, a Peppa não só acusou a amiga de estar cheatando, mas ainda tocou ela de casa e acabou com a brincadeira. Fico só imaginando a Peppa jogando algo competitivo como Rivals 2 e tomando um combo de atravessar o mapa como esse. Certeza que ela reagiria assim. Mas não acaba por aí. A Peppa é mestre em mostrar como ela consegue ser o pior exemplo possível em todas as situações inimagináveis. Então ligue seu PC Gamer, assine o canal e vamos ver os melhores exemplos de como a Peppa é o pior exemplo a ser seguido já criado, aqui no canal Planeta Teen. Preciso falar a verdade aqui. Peppa não quer uma amiga, ela quer um espelho que diga: você é perfeita, maravilhosa e melhor do que todo mundo. No episódio do assovio, ela começa a ficar frustrada porque não consegue assoviar. Até aí, normal, todo mundo já passou por isso. Mas o problema dela não é a frustração, é a raiva de todo mundo conseguir, menos ela. Mas em vez de lidar com isso igual uma pessoa minimamente saudável, ela faz o quê? Corre pra ligar pra Suzy, esperando que a amiga também seja um fracasso sonoro, só pra ela se sentir melhor. Não é empatia, é recalque, não é desabafo, é torcida contra. É como se ela dissesse: ei, eu tô triste porque eu não sei assoviar, mas se você também não souber, aí eu fico bem. Só que aí a Suzy, coitada, solta um assovio afinadíssimo, praticamente um passarinho em forma de ovelha. E a Peppa faz o que qualquer narcisista infantil faria: desligar na cara sem dizer uma palavra. Bloque, roxing, cancelamento ao vivo. O orgulho ferido foi tão grande que ela preferiu cortar laços do que admitir que alguém é melhor do que ela em alguma coisa. E não é só com a Suzy que ela é uma péssima amiga. Olha o que ela fez com a Rebecca Coelho. O crime acontece no episódio O Amigo Novo do George, em que a família Pig e a família Coelho estão tentando fazer George interagir socialmente e fazer pelo menos uma amizade. Só que na hora que eles constroem os castelinhos de areia, o George deixa os pensamentos intrusivos vencerem e mete uma passada no castelinho do Richard. Mas como tiro trocado não dói, Richard vai lá e devolve na mesma moeda com outra pasada no castelinho do George. Claro que começa a chorar, porque aí não é legal, né? Mas aí você me pergunta, o que a Peppa tem a ver com isso? Bom, vamos ver como ela reagiu. Em vez de falar: pô, George, foi você que começou. Não, ela pula direto pra cima da Rebecca, que não fez nada, e começou a brigar como se a culpa inteira fosse do Richard. A cara de pau dessa porca é nível reality show. A Peppa tá tão acostumada a ser a estrela do universo que nem cogita que alguém do seu clã possa estar errado. A real é que, nesse episódio, ela não tá defendendo o George, ela tá defendendo o próprio ego. E eu vou te provar no próximo exemplo como ela não é uma boa irmã e não queria defender o George. Mas antes disso, se você já ficou com vontade de meter a Peppa num grill pra ensinar uma lição pra ela, digita nos comentários a hashtag churrasco pra ela se espertar. A Peppa é daquelas que sorri se a piada não for com ela. No episódio Neve, ela tava lá, correndo feliz com o George, quando tropeça e mergulhando de cara num monte de neve a ponto de ficar entalada. O George, como qualquer irmãozinho com senso de humor, dá uma gargalhada que ecoa na alma. Mas pra Peppa, inaceitável. O orgulho dela não permite ser a palhaça do dia. E o resultado é que a gente podia esperar de uma narcisista em treinamento como a Peppa, que logo começa a fazer uma bola de neve para se vingar. E não é qualquer bolinha de neve não, hein? Aquilo tem massa crítica o suficiente para entrar em órbita. É literalmente um bloco maciço de gelo. Ela arremessa com a precisão de quem passou da linha da vingança e foi direto pro Código Penal. O George leva na cabeça e abre um berreiro, como se tivesse tomado uma bolada de um arremessador de beisebol. Expecting impact, and he got... Oh, look out!
E a Peppa, tranquila, plena, com a alma de quem acha que merecia um prêmio pela resposta proporcional. Mas o próximo exemplo chega a ser pior ainda, por ser tão psicológico. A Peppa não sabe o que é empatia nem por acidente. No aniversário do George, o coitado mal abre os olhos e já tava numa patada de irmã. Me acordou. Como se a alegria dos outros fosse uma ofensa pessoal. E o pior é que o Papai Pig até tenta aplicar um pouco de lógica e lembrar que no aniversário dela, ela fez exatamente a mesma coisa. Mas a resposta da Peppa é nível vilã da Disney. É diferente, porque é meu aniversário. A audácia dessa porca é tipo aquela colega do grupo que não fez nada no trabalho, mas na apresentação final ela quer ser a primeira a falar. A Peppa não apenas se acha o centro do universo, ela exige que todo mundo aceite isso sem questionar. E falando em sem questionar, o próximo exemplo é o que torna tudo isso mais difícil de lidar no dia a dia, porque é tão inconsistente que a cada novo capricho dela é o novo plot twist em forma de mini ataque cardíaco causado pela ansiedade. A Peppa é basicamente aquele tipo de pessoa que decide as regras do jogo enquanto o jogo tá rolando e muda tudo no meio só pra continuar ganhando. Primeiro, ela dá uma humilhada gratuita no Papai Pig, inventando que a senha da casinha é o barrigão do papai, tipo, do nada. Nem teve contexto, nem teve provocação, só uma vontade aleatória de meter o shade. Literalmente só bullying mesmo, e contra o próprio pai. E como ele não se manifesta e não tenta impor respeito, dá pra entender, porque a Peppa é assim. E aí quando tá todo mundo brincando feliz com George, Richard e as meninas juntos na casinha, tá tudo certo, até o Pedro e o Danny chegarem. Do nada, a Peppa vira a síndica da segregação e solta essa casinha é só pra meninas, expulsando geral como se tivesse um crachá do RH. E o George, que era bem-vindo 5 segundos antes, tomou-lhe um pé na bunda. A Peppa muda de ideia mais rápido do que o timeline do Twitter muda de opinião sobre qualquer coisa. Não dá pra entender se ela quer brincar ou causar um golpe de estado no parquinho. Algo que não muda é que você precisa se inscrever nesse canal. Então bora fazer isso acontecer agora? E falando em como ela distrata o Papai Pig é engenheiro, tá? Não é uma profissão inventada igual influencer de slime. O cara literalmente constrói prédios. Mas no episódio do projeto escolar, quando a Peppa precisa montar uma maquete, ela ignora solenemente o Papai Pig, o único ali que sabe o que tá fazendo, como se ele fosse um NPC travado que só repete falas prontas. O homem tenta dar dicas, oferecer ajuda, até mostra entusiasmo, e a Peppa simplesmente age como se não saísse som da boca dele quando ele fala. Parece aquele caso do Mike Shinoda, literalmente frontman do Linkin Park, e a filha dele perguntando: o que diabos você sabe sobre guitarra? Quando ele tentou dar uma dica. E aí fica o questionamento que assombra todos os pais do entretenimento. Até quando um homem aguenta ser desrespeitado dentro da própria casa? O cara paga as contas, constrói prédio, segura a barra emocional de uma filha tirânica e ainda tem que ouvir que a senha da casinha é o barrigão dele. Talvez o verdadeiro projeto dessa família não seja a maquete, mas sim a destruição gradual do ego masculino. E o Papai Pig só segue sorrindo, porque se ele piscar, ele chora. Que vida triste.